Doutor Douglas Alencar Rodrigues, ministro do TST, contemporâneo desde o início da nossa advocacia, bem-vindo, muito obrigado, uma honra. Doutora Ana Cláudia... doutor Luísio Alves. Aldo. A doutora Ana Cláudia para mais tarde. Isso. Bem-vindo, doutor. E o doutor Juliano Costa Couto. Cadê ele? Doutor Juliano Costa Couto. Fugiu do debate. Fugiu do debate? Ele está lá fora. Alguém chame ele, por favor. Vai perder, vai ser revel. Ou confesso. Bom, eu peço que tomem seus assentos, eu mesmo me encarrego de chamá-lo. Uma honra para todos nós tê-los aqui. O tema é um tema palpitante, recentíssimo, né? Vindo aí com a reforma, que é a questão da transcendência nos recursos de revista, ou recursos especiais de uma maneira geral, ou seja, interessa não só aos advogados trabalhistas, mas a todos, a todos os operadores do direito. Doutor João Pedro, o senhor fique à vontade. Vamos aguardar o doutor Juliano. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, revendo amigos. Meu presidente, seja bem-vindo. Agradecer à associação por esse convite de participar desse evento maravilhoso e já coroado de sucesso, né? Cumprimentar aqui também os meus colegas de debate, colega não, porque eu vou ser o demorador, eu vou apenas fazer uma mediação e moderar, eu não vou debater, mas cumprimentar aqui os debatedores que vão fazer a exposição do tema, o ministro Douglas de Alencar e o doutor Aloísio Aldo da Silva Júnior, subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, e aqui, na representação dos advogados, o presidente da nossa seccional, doutor Juliano Costa Couto, meu amigo. Muito bem. Permitam-me sentar aqui, meus colegas. Muito obrigado pela deferência. Eu fui escolhido moderador pela escolha unânime dos expositores aqui. O tema que nós vamos conversar é um tema que hoje, pela reforma trabalhista, ele é novo, mas nos nossos debates jurídicos do dia a dia, pelo menos para alguns que convivem, né, na Justiça do Trabalho, e preocupado com as reformas e com as novas maneiras as novas formas de se restringir os recursos. É que eu estou com o microfone aqui. As novas formas de restringir os recursos, né? Esse tema não é novo. Esse tema já foi incluído na CLT há muito, né? E já foi, inclusive, objeto de análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que analisou a constitucionalidade ou não daquela transcendência lá atrás. E um dos fundamentos da inconstitucionalidade, eu lembro que se debateu, não fui buscar detalhadamente a retrospectiva, mas um dos fundamentos é que, ao estabelecer o critério da transcendência, e depois nós vamos deixar que os nossos debatedores digam se é um pressuposto de recorribilidade, né, se é um pressuposto de admissibilidade recursal, enfim, que dê a definição ao tema, mas, na época, a preocupação era porque esta transcendência ela era
regulamentada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E o que se discutia, em síntese, é que não poderia o legislador, né, retirar da Constituição um poder que era dele, de legislar sobre matéria processual, sobre recurso, né, e delegar a uma regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho. Esse era um dos fundamentos que deixava que a regulamentação da transcendência ficasse por conta do TST. O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela transcendência era, então, constitucional, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, por uma decisão, depois da matéria muito debatida, entendeu conveniente não regulamentar a transcendência, porque o Tribunal Superior do Trabalho entendia que a transcendência em nada ajudava na redução de recursos, que ela não colaborava com a celeridade processual e que esse tema não trazia nada de fundamental para o processo do trabalho. Muito bem. Claro que essa discussão não era unânime dentro do Tribunal Superior do Trabalho, tinham algumas divergências, mas o fato é que, não importa como nem porquê, nós fomos, eu digo nós porque eu também era, enfim, eu simpatizava com a corrente que não pretendia regulamentar aquela transcendência, que deixou ela lá congelada dentro da CLT, né? Ela ficou lá paralisada, né, esse tempo inteiro. E eu sempre defendi essa corrente. O fato é que agora veio uma lei na reforma, né, e que piorou, no meu entendimento, piorou. Claro que os nossos expositores vão explicar melhor para os senhores e talvez, né, eu mude de ideia no final do debate. Mas eu acho que piorou, porque enquanto ela estava na CLT aguardando a regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho, nós tínhamos doutor Juliano e doutor Aloísio, digo nós, os advogados que advogam no TST e que têm esse dia a dia com recursos especiais do Tribunal Superior do Trabalho. Nós tínhamos a esperança de que um dia, quando o Tribunal Superior do Trabalho fosse regulamentar aquela transcendência, o fizesse de uma forma que atendesse os reais objetivos desse pressuposto recursal, seja lá o que chama, que seria realmente facilitar o julgamento desse grande número de recursos, né, e também reduzir esse ímpeto recursal e, claro, né, facilitar o trabalho da prestação jurisdicional, né, daqueles que atuam na prestação jurisdicional. E o fato é que, infelizmente, isso na minha visão muito superficial, porque eu não tive coragem de me debruçar para estudar profundamente a matéria. Eu fiquei com medo de estudar profundamente a matéria. Então, na minha visão, esta regulamentação pobre que a lei trouxe, porque o TST faria, com certeza, ministro, uma regulamentação mais detalhada, mais palatável, tá? E, com certeza, não diria menos pior, mas uma regulamentação melhor do que trouxe a lei. Colocou uma transcendência e não fez nenhuma regulamentação. Então, eu faria um primeiro questionamento e eu já convido aqui os meus colegas a refletir e pediria que se limitasse, porque eu vou fazer algumas perguntas e depois os senhores terão, claro, um tempo maior para as suas exposições. Então, cada uma dessas perguntas que a gente ficasse entre 3, no máximo, a 5 minutos cada um, para responder, para dar uma visão geral, para que a gente possa saber o que cada um pensa, né, a respeito da transcendência. Então, eu faria a seguinte indagação
aos três o que os senhores, qual é a visão dos senhores em relação a esse novo fenômeno. Eu não vou dizer o que é, porque eu espero que os senhores digam, né, se é pressuposto, né, se é pressuposto de recorribilidade, de conhecimento, de julgamento, preliminar de julgamento de conhecimento, o nome que se vai dar processualmente. Mas eu queria que os senhores colocassem nesse período o que os senhores entendem que a transcendência vai trazer de benefício para o processo do trabalho. E eu começaria com o ministro Douglas, para que ele respondesse em poucos minutos, depois ele vai ter, claro, mais tempo para fazer as considerações. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Eu começo registrando a minha imensa alegria e satisfação de poder participar deste evento, evento que já se inseriu na agenda jurídica dos operadores do direito da capital da República. E cumprimento o nosso mediador, que já poderia ser qualificado como provocador, um excelente provocador. Doutor João Pedro, uma alegria muito grande poder estar aqui ao seu lado. Doutor Carlúcio, eu agradeço o convite honroso que me dirigiu também para compartilhar aqui talvez mais dúvidas do que certezas em relação a esse novo tema, que é o tema da transcendência no processamento dos recursos de revista. Doutor Aloysio, também cumprimento, tenho tido o privilégio de compartilhar a bancada ou bancadas no TST com o ilustre subprocurador, que tem, em muitos momentos, nos colocado em situações delicadas, difíceis, esgrimindo teses que são brandidas pelo Ministério Público do Trabalho em ações civis públicas. Doutor Juliano, querido amigo, presidente da OAB, também um dileto colega que já foi, inclusive, indicado para a nossa recém-criada Academia Brasiliense de Direito do Trabalho. Não sei se já aceitou o convite, mas eu aproveito, doutor João Pedro, para dizer da criação, com muita alegria, desse novo espaço de reflexão teórica, política, doutrinária, aqui na capital da República, que é a Academia Brasiliense de Direito do Trabalho. Uma academia que surge tímida, mas que já irá realizar, e aqui já antecipo um convite, nos próximos dias 8 a 10 de agosto, aqui em Brasília, um evento para discutir também a reforma trabalhista. São muitas as dúvidas, muitos os temas, e é muito importante que nós nos encontremos mais, que nós possamos debater mais, aprofundar as reflexões, para que possamos construir juntos o real significado dessas novas disposições. Mas eu fiquei muito emocionado com a primeira palestra deste evento e realmente uma oportunidade para que nós possamos refletir sobre esse novo momento que já se anuncia, a quarta revolução industrial. Nós aqui já estamos com chips instalados, sem microfones. Esse novo formato é um formato também muito interessante, que nos permite, com mais liberdade, dizer algo a respeito desses novos temas. E agora, doutor João Pedro, começa os meus 12 minutos, não é isso? Mas eu queria dizer o seguinte, para entender a transcendência, nós precisamos, antes de mais nada, tentar dividir as nossas reflexões, uma numa dimensão teórica, outra numa perspectiva prática. A perspectiva prática revela um Tribunal Superior do Trabalho congestionado, abarrotado de processos, com julgamentos, em alguma medida, altamente criticáveis pela própria qualidade que eles encerram, qualidade criticada e problematizada, por exemplo, com a adoção daquelas chamadas decisões MPPF. Não sei se todos conhecem, decisões NPJ. MPPF são decisões mantidas pelos próprios fundamentos, e as NPJs, decisões que se caracterizam por uma manifesta, inexcusável negativa de prestação jurisdicional. Do ponto de vista da realidade, nós temos, então, um tribunal em crise, uma crise de efetividade, de qualidade, e que permite que ministros daquela corte construam acervos expressivos, há um colega com 18 mil recursos, o que revela a existência, sem dúvida alguma, de uma jurisdição extraordinária em crise. Então, esse é um dado objetivo da realidade que precisa ser considerado por todos nós, pelo legislador, na busca de oferta de soluções para essa crise de qualidade e de efetividade da prestação jurisdicional. Do ponto de vista teórico, nós precisaríamos revisitar a razão de ser dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal naquilo que diz com o papel extraordinário da jurisdição. Porque todos sabemos que os tribunais superiores, os tribunais em geral, desempenham funções diversas. Poderíamos citar aqui o exemplo da Suprema Corte,
que é uma corte que atua como juízo inicial no caso das ações penais processadas contra aqueles agentes políticos detentores da prerrogativa do foro. Temos um tribunal que atua como instância ordinária, julgando em grau recursal ordinário casos inicialmente julgados pelos tribunais superiores. Temos o Tribunal Supremo também, que desempenha a função extraordinária de jurisdição, função essa que se assimila àquele papel nomofilático que foi idealizado por Calamandrei na década de 20 do século passado. E o TST tem, nessas suas várias funções, a função extraordinária de jurisdição como a mais proeminente, a mais visível, e é essa função que gera essa crise de respostas e de efetividade da prestação jurisdicional. Quando se fala que a função primeira, o princípio do TST é padronizar, uniformizar a jurisprudência, nós pensamos o porquê disso, qual é a razão de ser deste papel que o Tribunal Superior desempenha. E essa função ela foi assimilada a partir da primeira função outorgada pelo Constituinte Republicano de 1891 ao Supremo Tribunal Federal. Na medida cautelar, numa ação direta em que o Supremo confirmou, numa leitura inicial própria ao juízo de cognição sumária, a constitucionalidade da MP 2221 de 2000, que foi essa que introduziu a transcendência, o ministro Nelson Jobim desenvolveu considerações profusas acerca do papel do Supremo Tribunal Federal. E ele dizia, resgatando a história, que a noção de tribunais de controle de legalidade, de constitucionalidade, de maneira tal que se fizesse prevalecer o direito federal e a Constituição Federal sobre o direito estadual e a legislação estadual, atendia a um projeto, um princípio político de preservação da unidade sociopolítica do Brasil, que ensaiava, então, os seus primeiros passos. Ele cita, inclusive, doutrinadores que remarcam a razão de ser de o Brasil ter preservado essa sua unidade territorial continental, diferentemente do que aconteceu com a América Espanhola, que se esfacelou em tantos países, pequenos países. E isso não é nenhuma capsa de minúcio, obviamente, eu estou apenas mostrando que o direito, a preservação do sentido do direito e da Constituição Federal, a partir do Supremo Tribunal Federal, que foi idealizado a partir de 1891, foi uma das razões que manteve essa unidade sociopolítica territorial que é o Brasil. Evitou-se o que se chamava do surgimento das chamadas pátrias brasileiras. Então, há uma função política subjacente a esse papel desempenhado pelos tribunais superiores e pelo Supremo na esfera extraordinária, que diz com a preservação da unidade do sentido da ordem jurídica. E isso é um papel político proeminente que é delegado aos tribunais. Evidentemente, eu estou falando muito, eu sei que o tempo é pouco, aliás, eu tenho muito a dizer, mas só de maneira muito breve, eu quero antecipar a todos, e talvez aqui parafraseando o ministro Barroso, que em suas palestras tem citado, quando o tempo é exíguo, uma piada muito interessante, uma história, enfim, que é contada, e se ele contou, eu vou contar, e me perdoem aqueles que têm um espírito mais sensível. Dizia ele que uma determinada professora exigiu de seus alunos que elaborassem uma redação abrangendo 3 temas: sexo, religião e nobreza. Quando o professor se levantou, já veio, o aluno entregou a redação, e ele disse, mas já? Ali estava dito, ai meu Deus, como é bom, disse a princesa ainda ofegante. É a concisão, é o poder da síntese. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade dessa manifestação inicial. Doutor João Pedro. Doutor Luiz, nesse tempo, dentro da... Bom dia. O que a transcendência... né? Eu vou apanhar de imediato uma carona na profunda palestra do Frei Vicente, que me deixou assustado. Esse instituto não é um instituto de comunhão. Eu acho que, obviamente, ministro, que o tribunal está abarrotado, nós temos que humanizar o ministro, porque é desumano a tarefa, não só dos ministros, dos desembargadores também, dos juízes do trabalho, dos juízes em geral nesse país. Mas o fenômeno do Brasil, nesse sentido, é a busca da justiça. Alguém despertou para buscar a justiça. Ninguém fica mais esperando o direito ser sonegado e não ir buscá-lo. A Constituição de 88 trouxe
os pilares dos princípios basilares do ordenamento jurídico, quais sejam dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e a busca pela felicidade, que o Supremo hoje está começando a decidir sobre isso, e que o nosso Frei Vicente disse que tinha que transcender o nosso pensamento para a espiritualidade. Eu estou filosofando de imediato para chegar num ponto de onde nós estamos tão ruim. Como foi que aconteceu essa reforma? Como foi? Dentro de um gabinete de um ministro do Trabalho que não entendia de direito. E quem foi que fez a reforma? Eu não sei. Eu sei que essa reforma não foi debatida com ninguém. Ela veio abrupta. A Confederação Nacional do Comércio expede uma cartilha onde diz assim, ela é messiânica para os empresários em relação aos empregados. Eu nunca vi isso. Vai criar emprego, vai ser um milagre, vai tirar o Brasil disso, daquilo, e até agora não aconteceu nada. Nada. Essa reforma trouxe uma imensidão de alterações, ou tentou alterar e até acabar, o núcleo do direito do trabalho, o núcleo do direito administrativo do trabalho e várias situações processuais. É a reforma da elite reacionária do Brasil que não debate com ninguém. Está posto. Chegou-se quase, perigamos a acabar a Justiça do Trabalho, ou tirá-la de ser federal para estadual, numa vindita de empresários que comandam a elite política do Brasil, dizendo apenas e simples que ela não tem utilidade alguma. Eu, antes ministro, eu vou também contar uma história, porque eu sou um palestrante de uma palestra só. Eu não sei porquê. Mas eu era chefe da Procuradoria, e aqui eu quero fazer aqui não é um elogio, mas uma declaração real de quanto orgulho eu tive de ser comandado por João Pedro quando ele era Procurador-Geral do Trabalho. Foi um dos momentos mais difíceis do país, de afirmação do Ministério Público, e aí tivemos o nosso Aristides Junqueira, o João Pedro e os que tiravam sangue pelas mãos, cada um como chefe. Eu fui sozinho para Alagoas. Naquela época se dava parecer em todos os processos, e de imediato eu recebi 2.500 processos que estavam acumulados no Recife para alimentar um tribunal de 8 desembargadores. E consegui fazer meu mistério. Hoje me parece que com o computador, com tudo, as coisas não andam muito bem para se trabalhar no MPT. Me desculpe a realidade do que eu estou dizendo, mas isso é uma verdade. Bom, a reforma que veio, e veja o que está acontecendo. Os debates serão para buscar bondade nessa reforma. Os debates serão para alcançar o sentido do direito do trabalho de proteção dentro da reforma. Chega-se o núcleo do direito do trabalho, que é a relação de emprego, que é o gênero, os demais contratos é por exceção. Inventou-se o contrato intermitente e de uma hora para outra disse que essa era a regra e não a exceção. Não tem sentido. Agora, vejam só, eu vou colocar aqui, apenas para dizer o que é a elite dominante. 2 minutos. Olha só. A Lei 13.467, de 3 de 2007, ao promover alteração em diversos dispositivos da CLT, acabou por adequá-la ao avanço socioeconômico e tecnológico,
ao qual chegou a sociedade brasileira, sem a extinção de direitos dos trabalhadores. Sem a extinção de direitos dos trabalhadores. Dentre as mudanças aprovadas, destacamos a prevalência do negociado sobre o legislado, a valorização dos acordos individuais entre patrões e empregados, a possibilidade de novas formas de contratação, a criação para a regra, o fim das horas in itinere, sem extinção de direitos trabalhadores. O fim das horas. É lógica aristotélica transcendente. Doutor Juliano da Costa Couto, nosso colega e amigo. Para nos dizer, na visão do advogado, o que a transcendência está introduzindo ou seja, qual a sua visão sobre a transcendência, se é boa ou se é ruim no processo de trabalho. Se ela vai ajudar, se ela vai atrapalhar. Eu quero ouvir meu presidente. Bom dia a todos e todas. Bom dia à Advocacia Trabalhista do Distrito Federal. E aí eu, como bom funcionário do João Pedro, você foi e eu continuo sendo. Já liguei meu cronômetro aqui e falarei 4 minutos e meio. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa mesa com essas autoridades do direito do trabalho, o ministro Douglas, que certamente é destinatário da mais absoluta admiração de todos os presentes, assim como João Pedro Ferraz dos Passos e doutor Aloísio, e que deu aqui uma aula, inclusive, sobre suas crenças, o que eu fico feliz de ver uma autoridade pública expondo verdadeiramente seus sentimentos sobre os rumos que o país está tomando. Isso me encoraja. Eu vou fazer um registro que, primeiro, quem vai verdadeiramente dizer, né, Márcio, o que é essa transcendência é o Tribunal Superior do Trabalho, que será o aplicador desta norma. E aí a responsabilidade do ministro Douglas aumenta nesse dito. Porque no Brasil, hoje, né, Newton, o que está na lei, ou a mens legis, ou a previsão do texto legislativo ou constitucional, quer me parecer está cada vez menos importante para o judiciário. Esse deputado Raimundo, o Supremo mesmo tem tido, na minha modesta avaliação, interpretações que está fazendo emenda constitucional na marra, num julgamento de uma quarta e quinta-feira. Mas, pô, bem, tentando me ater ao tema da transcendência, eu vou fazer uma confissão para vocês. Né? E eu não sei por que eu estou sendo chamado aqui, porque quem está presidindo a ordem tem pouco tempo para estudar. Né? A gente cuida da ordem por muito tempo, dos clientes, da família, para a mulher não largar a gente com justa causa. Mas eu estou muito feliz por quê? E aí vou fazer um paralelo rápido. Eu sou um apaixonado pela ordem e, desde que sou advogado, tenho envolvimento com a ordem e participei de todas as eleições, desde que cumpri o requisito mínimo dos 5 anos, que eu espero seja diminuído agora no processo legislativo, que tem meu apoio. E aí eu sempre ganhei e perdi, ganhei e perdi. Quando eu perdi as eleições de 2009, candidato a diretor, falei, agora que eu tenho tempo, vou fazer um mestrado. E fiz. E o meu mestrado, à época, eu me atrevi a falar da repercussão geral, que tinha acabado de ser inserida no mundo jurídico, contra a qual eu tinha as maiores divergências e resistências. Como estamos vivenciando agora, talvez, uma divergência, uma reação da advocacia quanto ao requisito da transcendência, achando que vai piorar, vai tirar mercado e tal. Mas isso não é novidade, não, gente. Desde 1950, Vitor Nunes Real estudou a crise numérica do Supremo Tribunal Federal, ela já existia. E criou-se, à época, eu ainda não era vivo, a arguição de relevância, que era um requisito previsto para a admissão do recurso extraordinário, que, à época, era igualzinho o certiorari americano. O Supremo Tribunal Federal brasileiro não tinha que explicitar as razões da presença ou não da arguição de relevância. Tudo isso para conter a crise numérica. Mas aí veio a Constituição de 88. Vamos resolver a crise numérica. Como? Criando um glorioso e retumbante tribunal, chamado Superior Tribunal de Justiça, com, no mínimo, 33 ministros. Isso vai resolver a crise numérica. Resolveu? Não. Nada de nada. O Supremo continua atolado, e agora, em vez de um tribunal atolado, temos 2. O STJ também criando repetitivo. E na Justiça do Trabalho não me parece muito diferente. A situação é desesperadora. E aí nós temos aqui um pouquinho da princípio da reserva do possível.
nós não somos, apesar de sermos uma democracia com muita esperança, não somos uma cornucópia de recursos humanos nem materiais. Essa é a minha visão. E aí, por exemplo, a questão de filtros recursais já existe na Inglaterra, no Canadá, no Japão, na Argentina e, como eu disse, nos Estados Unidos. É uma realidade contra a qual, quer me parecer, e aí já metendo um pouco o bedelho, é impossível de ser ignorada. Nós devemos, a advocacia, ter a cautela e o zelo de exigir do Tribunal Superior do Trabalho uma aplicação coerente desta norma, uma aplicação que não fique criando voluntarismos. Eu admito aqui e não admito ali. Por exemplo, quando você vai estudar o Tribunal Virtual de Admissão e Análise da Repercussão Geral do Supremo, você se assusta. Porque, às vezes, uma causa que terá repercussão em 500 mil brasileiros não tem repercussão geral. E aí, às vezes, uma causa do servidor público do Estado da Alagoas, que vai atingir 30 mil, tem. Uai, que critério é esse? Então, o que devemos exigir é coerência na aplicação desse instituto. Nós, advocacia. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler ontem um magnífico artigo publicado no Conjunto do ex-ministro Vantuil Abdala. Ninguém leu? Não. Então pronto, já serviu de alguma coisa a minha vinda. Leiam o glorioso artigo, está aqui aberto no meu tecnológico iPad, o pressuposto da transcendência e algumas preocupações. E como não era de se esperar dirigente, brilhantemente escrito pelo ex-ministro, atual advogado Vantuil Abdala, com as preocupações dele. E aí sim a advocacia tem que se preocupar, porque, por exemplo, se o recurso da transcendência é negado monocraticamente por um ministro em sede de recurso de revista, cabe agravo. Se for em agravo de instrumento, não cabe. É irrecorrível. Mandado de segurança. Vai virar a porta dos desesperados. Então, quer me parecer, e a Aloysio tem razão, quando o legislador me parece desconhecer o nosso histórico cultural do serviço colocado à disposição da cidadania pelo judiciário. Mas o que eu quero dizer, e aí refletindo, é que filtros recursais são soluções, no meu entender, indispensáveis, mas não podemos dar a eles tratamentos tupiniquins nem de jabuticaba. Porque eu também não sei se é de conhecimento de Vossas Excelências, de que se o Supremo parar hoje de julgar tudo o que ele tem e julgar só processos com repercussão geral, só os temas em que a Corte já decidiu pela presença da repercussão geral, ele vai ficar 2 anos parado julgando só isso. Porque indaga a Vossas Excelências, o tema da transcendência vai ser mais fácil ou mais difícil de ser julgado e apreciado por um colegiado do que um caso concreto de um trabalhador? Esse julgamento vai demorar mais ou menos do que um caso concreto? Vai demorar mais. Uma sessão que aprecia uma repercussão geral no Supremo, ela demora de 2 a 3 dias. Nós temos 36 semanas úteis por ano para os tribunais julgarem. 36 semanas úteis por ano. O Supremo tem julgamento quartas e quintas-feiras. São 72 sessões por ano. É o tempo que temos para apreciar o descalabro que está o Judiciário Nacional, e eu falando mais na sede da repercussão geral, porque é um número e uma situação que nós já conhecemos. Mas então, João Pedro Ferraz dos Passos, você me fez uma pergunta perigosíssima, para quem está no meu cargo, se vai ser bom ou ruim para a advocacia. O que eu vou dizer é o seguinte: eu prefiro ser um otimista frustrado que um pessimista realizado. Então, eu particularmente espero que a transcendência, ministro Douglas, tenha a função de dar isonomia de tratamento, de dar segurança jurídica para as relações de emprego e para os processos do trabalho. E que nós alcancemos, ainda que não devemos e nem tenhamos que chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, ao gozo e usufruto da decisão por ele tomada num processo anterior. E eu, como bom mineiro, na interpretação e na aplicação da lei, vou fazer um pequeno registro do meu conterrâneo Carlos Drummond de Andrade, que é aí que mora o perigo, Fontinelli, do grande poder do judiciário, que diz a última palavra sobre a lei. Fala assim: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia enxergar a meia verdade. A sua segunda metade votava igualmente com o perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia os seus fogos. Era dividida em 2 metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade era mais bela. Nenhuma das 2 era perfeitamente bela. Era preciso optar. Cada um optou conforme seu capricho,
sua ilusão e sua miopia. Que o Tribunal Superior do Trabalho não seja nem míope, nem iludido e nem crie situações que não existem na aplicação da transcendência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juliano. O que seria de nós sem os advogados, né? Muito bem. Claro que nós não vamos aqui, claro que os nossos debatedores, expositores, né, não vão, nesse curto espaço de tempo, dividir 1 hora comigo, que estou falando muito, para a gente explicar e dissecar todos os problemas da transcendência. Mas a redução de recursos ela tem que ser vista sob o aspecto político, né? Porque, vejam bem, qual é a finalidade do recurso? A finalidade do recurso é fazer com que as decisões sejam apreciadas por colegiado, por juízes mais experientes, para que elas sejam aperfeiçoadas ao longo da prestação jurisdicional. Essa é uma delas que a gente aprende na escola, lá na introdução à ciência do direito, não é mesmo? E a outra é porque o ser humano ele tem sempre uma insatisfação. Então, ainda que ele perca uma decisão bem fundamentada, né, ele vai achar que foi injustiçado. Então, ele quer ouvir uma segunda opinião, ele quer ouvir uma terceira opinião. E se nós temos no Tribunal Superior do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal esse número excessivo de processo, é porque nós temos, naturalmente, um número, né, incontável de conflitos. Nós temos que resolver os conflitos, não é impedir o acesso à justiça, porque senão nós vamos ter uma sociedade inconformada, uma sociedade angustiada. E eu digo uma sociedade porque, na nossa sociedade capitalista, ou você é empregado ou você é empregador. Então, no direito do trabalho, você está de um lado ou está de outro. Ainda que você seja autônomo ou funcionário público, você, eventualmente, vai ter um trabalhador, né, que preste serviço para você, ainda que seja doméstico, na sua associação, né? Então, você ou é empregado ou é empregador. E o objetivo, né, do recurso é fazer com que a sociedade, com que a clientela do Poder Judiciário se sinta menos angustiada e um pouco mais satisfeita. Claro que a gente tem um número enorme de conflitos e surgem por uma série de razões, né? Se nós formos analisar, por exemplo, a competência do Supremo Tribunal Federal, né, para julgar os processos em grau originário, né, por prerrogativa de função. Claro que, quando o legislador constitucional coloca, né, no Supremo Tribunal Federal essas competências, nunca ele vai imaginar, ou se imaginava, a gente não sabia, né, que o Supremo Tribunal Federal, num determinado momento, ia ter tanta clientela assim para processos originários, né? Então, nós estamos jogando na exceção, seria um aqui, outro ali, um por ano, né, 2 ou 3. Agora, de carrada, 40, 50 por mês, ninguém imaginava isso, né? Então, nós temos que resolver o problema do conflito. E uma coisa que o Juliano colocou muito bem, a nossa esperança é no TST. E eu perguntaria agora, né, ao ministro Douglas qual é a visão dele, qual é o que ele está esperando que o TST resolva em relação a essa transcendência. Se vai ter uma regulamentação, embora a lei não tenha determinado, mas o TST pode regulamentar, sim, né? Ou se nós teremos 27 cabeças decidindo transcendência, cada uma pela sua ótica dentro do TST. Ministro Douglas, por favor. Bem, viva o contraditório. Obviamente que eu vou aproveitar meu tempo para extrapolar um pouquinho os limites da lide, claro, para dizer que ao doutor Aloysio, a quem cumprimento pela explosiva manifestação inicial, que nós vivemos um regime democrático. Acho que todos nós, enquanto cidadãos, temos a nossa opinião sobre o acerto ou desacerto das escolhas políticas que foram produzidas na arena parlamentar. E, é claro, todos nós sabemos que
a crise da nossa democracia, a democracia de baixa intensidade, faz com que o Poder Judiciário, particularmente o Supremo, ocupe um espaço que o professor Juliano também abordou com muita maestria, que é o espaço da integração da ordem jurídica com a criação de novas regras de comportamento, de conduta, enfim, numa complexidade natural no contexto que nós vivemos, legislando. Isso é um dado objetivo da realidade. Nós temos um Supremo Tribunal Federal e um Poder Judiciário julgando ações civis públicas, agindo, criando normas, criando novos comportamentos, e isso, obviamente, pode ser qualificado e criticado como uma deformação do nosso próprio processo democrático. Agora, voltando ao tema da reforma, é óbvio que o Congresso Nacional produziu o texto que entendeu conveniente dentro das circunstâncias possíveis naquele período de 7, 8 meses em que tramitou o PL 6787. Enquanto cidadãos, podemos criticar. Agora, enquanto julgadores, nós temos lei. Lei está posta. E o papel, agora, é interpretar essa lei à luz da Constituição, com o risco de cometer eventuais excessos, eventuais desvios que podem agravar a nossa disfunção democrática. Eu estou me referindo aqui ao ativismo judicial. A judicialização da política é um dado objetivo da realidade, mas o ativismo em que nós, porque temos a caneta, interpretamos como entendemos, invocando princípios de baixa densidade normativa, e substituímos o critério do legislador pelo nosso critério pessoal. Isso... Obrigado. É preciso ter a humildade de reconhecer que não é o Poder Judiciário, não somos os juízes os mais autorizados a dizer para as partes e para a sociedade qual é a sua melhor forma de se organizar. Nós temos a Constituição, de um lado, que prevê direitos e garantias fundamentais, e temos o processo democrático que precisa ser reverenciado. No Estado democrático de direito não existem temas que estejam imunes ao debate. Nós podemos discutir a própria conveniência da existência da Justiça do Trabalho, podemos discutir a conveniência da existência do Tribunal Superior do Trabalho, podemos e devemos criticar, sim, a maneira como o TST vem exercendo a sua função, porque é próprio da democracia. Podemos também criticar a forma como os advogados se dirigem ao TST, quem sabe de maneira excessiva. Isso é resultado ou é retratado no baixo índice de provimento de agravos de instrumento. Por exemplo, 95% dos agravos de instrumento não são providos, o que significa que há, de fato, um equívoco. Eu já provoquei o doutor Juliano nesse sentido, no evento que tivemos na OAB, no sentido de produzir cursos de qualificação para que o acesso à instância extraordinária, na Justiça do Trabalho, no STJ e no Supremo, seja procedido com absoluta adequação técnica. Enfim, é uma observação que faço, acho que a OAB deveria pensar seriamente nisso, estruturar cursos de qualificação para os advogados poderem postular o acesso à instância extraordinária com efetividade, com adequação, e não simplesmente pretender que o TST, como terceira instância, que não é, revise decisões eventualmente consideradas injustas por tribunais, proferidas por tribunais regionais do trabalho. E aí é preciso entender, o doutor João Pedro lembrou bem, os fundamentos que animam a possibilidade de interposição de recursos são de duas categorias: fundamentos de ordem jurídica e fundamentos de ordem psicológica. Há uma tendência natural do ser humano a não se conformar com um julgamento que seja contrário aos nossos interesses. Mas, para isso, nós já temos a primeira e a segunda instâncias. A terceira, ou melhor, o acesso à instância extraordinária não é direito absoluto, não é direito subjetivo das partes. O que se pretende na instância extraordinária é defender a integridade do direito objetivo. Isso é interesse do Estado, interesse primário do Estado. Esses tribunais só se justificam para defender o interesse político na preservação da unidade do direito objetivo. Se nós alcançarmos essa compreensão, aquela ideia de nomofilaquia, nós vamos perceber que o legislador, quando introduz a transcendência, ou a repercussão geral, ou a velha arguição de relevância, o faz legitimamente, segundo o Supremo Tribunal Federal já o disse em relação à transcendência. A questão da delegação normativa ao TST, que o doutor João Pedro lembrava, é relevantíssima. E a própria Constituição, no artigo 96, reserva aos tribunais um espaço de conformação legislativa, dispondo sobre normas de processo, desde que respeitadas as garantias processuais fundamentais das partes. Então, há, sim, constitucionalidade. Problema da fundamentação. A Lei 13.467, a própria MP 2221, dizia da necessidade de fundamentação. Problema da publicidade. Exame fundamentado em sessão pública, no caso do recurso de revista, com direito à sustentação oral. Então, eu não estou aqui dizendo que a transcendência é o melhor, é a panaceia.
Eu estou dizendo que ela existe, é uma realidade, independentemente da motivação ou se seria conveniente ou não, é fato. E nós devemos trabalhar com ela a partir de agora, porque temos o direito e devemos, enquanto julgadores no Estado Democrático de Direito, respeitar o direito objetivo, o direito posto, produzido pelo Congresso Nacional. Sobre a natureza jurídica da transcendência. É pré-pressuposto, é pré-condição, é uma preliminar. Esse é um debate que nós travamos no TST. Qual é o instante exato de exame da transcendência? É antes dos extrínsecos? É entre os extrínsecos e os intrínsecos? Eu confesso que já produzi algumas, talvez aí umas 50 decisões, né, sobre a transcendência. E demorei a começar a examinar, porque eu pegava os processos e falava, não. Eu olhava, não dá. O que é transcendência econômica? Elevado valor da causa. Mas o que é elevado valor da causa? Para mim, é uma coisa. Para o trabalhador, é outra. Para o microempresário, é outra, diferente. Então, é, de fato, um conceito aberto. O que é transcendência política? A contrariedade a uma súmula do TST ou uma súmula vinculante do Supremo é pouco. A jurisprudência está pacificada, nós aplicamos a súmula 333, não conhecemos de recurso de revista, mas não há transcendência política. A ressalva está na cabeça do parágrafo 1º do 896-A da CLT, entre outros. Então, nós temos, sim, a possibilidade de construir em conjunto esses parâmetros novos que devem viabilizar o reconhecimento da transcendência. E eu chamo a atenção, no TST prevaleceu, eu fiquei vencido, a concepção de que os advogados não deveriam, nas razões da revista, fundamentar a transcendência. Eu acho isso um equívoco, porque o processo é dialético, é dialógico, e é importantíssimo que todos participem, dentro de uma perspectiva democrática de processo, da construção desses novos critérios. Apesar de as nossas decisões serem irrecorríveis, no caso dos agravos de instrumento, eu gostaria muito de contar com a contribuição dos advogados, afirmando, entregando memoriais, afirmando a existência da transcendência nas razões do seu agravo de instrumento. O Supremo exige, o TST dispensou a fundamentação. Isso eu acho que está equivocado, e se advogado fosse, já estou aqui pedindo uma ajuda, argumentem em torno da transcendência. Mas há uma posição em torno da natureza administrativa deste novo filtro de seleção. Se ela é, de fato, administrativa, dentro do artigo 96 da Constituição, nós poderíamos examiná-la a qualquer tempo, poderíamos, inclusive, concitar os nossos assessores a selecionarem casos, como é o modelo norte-americano, o doutor Juliano lembrou, além da Argentina, que tem lá, como é que eles chamam lá? É o writ of certiorari americano, né, crioulo, eles adjetivaram com crioulo. Né? A transcendência, ela existirá mesmo que os recursos não atendam pressupostos extrínsecos? Nós temos 2, 3 colegas que entendem que sim no TST. É o modelo da... Já recebi o cartão amarelo, é o modelo argentino. Né? É o objetivo de impor a tese jurídica uniformizada, pacificada, para além de eventuais equívocos havidos no processamento do recurso de revista. Desculpe interromper, eu vou falar tanto. Né? Eu vou fazer... Obrigado, doutor Douglas. Eu vou fazer aqui uma pergunta e vou pedir que responda em 2 minutos ao doutor Aloysio, e depois eu farei uma outra pergunta ao nosso presidente Juliano, e depois nós vamos disponibilizar, pelo menos, para que os colegas... Eu gostaria de que o doutor Aloysio me respondesse objetivamente o seguinte, para que se a transcendência não seria um obstáculo ao recurso imposto subjetivamente, entregue pelo Estado ao subjetivismo do julgador. Né? Então, seria um recurso que o Estado vai dizer, quando examinada a transcendência ou não, se interessa a ele, Estado, quando eu digo Estado, Estado juiz, né? Se interessa ao Estado juiz julgar ou não, dentro desse quadro de subjetivismo. Eu gostaria que Vossa Excelência, em 2 minutos, me respondesse isso. O senhor vai me perdoar, mas eu não me preocuparia com isso. Primeiro porque o TST vai ter que normatizar isso com devida segurança, porque estamos falando de um pressuposto processual. Então, tem que ter a segurança para chegar lá, porque está muito confuso. Está confuso. Não deveria uma lei trazer um pressuposto completamente e dizer assim, dentre outros.
Para mim é um negócio meio complicado. O que me preocupa, e aí eu concordo muito com o ministro Douglas, não adianta mais a gente estar aqui discutindo de constitucionalidade. Nessa nova roupagem, eu acho que caberia outra ação e que se deveria discutir também, porque é uma nova roupagem, o Instituto ele tem uma outra roupagem. O que me deixa assim preocupado e que não pode é a visão de que, se o tribunal é instância extraordinária, eu vejo quase que somente a questão da ordem jurídica. Mas na questão da ordem jurídica, nós temos que lembrar que nós estamos tratando do direito a ser tutelado, é o direito do trabalho. O direito do trabalho é direito humano. Ora, como é que evolui? Esse direito é meio complicado do advogado tradicional entender. Ele não cabe dentro do direito que foi criado, dentro do burguês. Tanto que você sofreu uma ação agora no Supremo, que o Supremo julgou sua ação e destruiu o seu direito pela norma pacta sunt servanda. Isso é coisa de... No direito do trabalho. E ninguém foi lá para dizer, não é assim. Nós tivemos o julgamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a prescrição de 5 anos, como todo mundo sabe que o Fundo de Garantia substitui a intenção por tempo de serviço, e a prescrição era 30 e ninguém foi lá para dizer. Não se entende. Agora, vamos lá. Se eu tenho esse direito do trabalho, que tem que ser tutelado, que é um dos direitos mais angustiantes existentes, que tem uma carga de ideologia, que todo mundo sabe que tem, não vamos esquecer que esse direito tem luta de classe. Quem diz que não tem é fascista. O fascismo negava a luta de classe. Mas esse direito, ideologicamente, tanto quem defende um lado, tem uma carga emocional muito forte e uma angústia incomparável. Agora, e o processo? Como foi que o processo evoluiu? Primeiro, a ação era de direito material, tanto que dizia assim, o direito material é substantivo e o direito processual é adjetivo. Adjetivo é qualidade substantiva. E o Código Civil, no artigo 75, no artigo 16, dizia assim, a todo direito tem uma ação que o assegura. Ora, então, se a sentença fosse improcedente, não havia direito de ação, porque a ação era o direito material em andamento. Teoria do direito concreto de ação. Depois se construiu a ciência do direito processual, que não é velha, é muito novo, tudo isso é muito novo. Se construiu a ciência do direito processual e veio a teoria abstrata, mas houve um excesso. Se separou tanto que todo mundo só estudava processo e esqueceram de aplicar o direito material. Aí vem a nova roupagem. Peraí, calma, deixa eu terminar, porque eu vou... Que é a instrumentalidade do processo. O que é a instrumentalidade do processo? Não esquecendo as ciências dos dois, mas se identificam institutos bifrontes que transitam nos dois processos, para que seja assegurado com maior efetividade a busca do direito material tutelado. Por isso que se chama hoje direito processual, processo material. Quais são esses institutos bifrontes? O direito de ação, a competência, o ônus da prova, a coisa julgada e a responsabilidade patrimonial. E o que é o direito de ação? O direito de ação é aquele que provoca, é o início de tudo. E o que é o recurso? O recurso é a extensão do direito de ação. Tanto que a definição de recurso é a impugnação de uma decisão judicial na mesma relação jurídica processual. E a ação acessória não é outra relação. O que eu quero tentar dizer é que nessa nova roupagem desse instituto, que o TST ele vai fazer isso, porque isso tem que dar segurança jurídica, não pode ficar do jeito que dá. Claro que ele vai delimitar o que é. Obviamente que no começo vai ter alguns transtornos, eu até estava pensando aqui, é irrecorrível, o advogado vai impetrar mandado de segurança, o advogado vai buscar meio para tudo. E aí ninguém sabe se vai para SDI 1, porque é reclamação, ou para 2, então já começa aí. Até para dizer que não conheço. O órgão especial. Não é o órgão especial. Vai ter que ter um. Calma. Muito bem. Na hora, calma. O que eu peço, ministro Douglas,
que aqui, Vossa Excelência, quem está na Berlinda e que vai levar para seus pares essa preocupação, é que quando for normatizar o resultado desse princípio da transcendência, que não é princípio, é pressuposto, busque a efetivação do direito material, direito humano do trabalho perseguido. Porque, se não for assim, não vai haver instrumentalidade e nem vai preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Caminhando para o último bloco, e já depois passando as perguntas à plateia, e já mais para continuar com o ministro Douglas na Berlinda, e já que nós estamos aqui numa assembleia de advogados, passo, então, um questionamento ao meu presidente da OAB, né? Se eu estou vendo claramente, nós vimos aqui, a necessidade dessa transcendência ter um freio, ter um norte, ter uma divisa, ter um limite, para que não tenhamos 27 cabeças definindo transcendência como entender de direito, e alguns não defendendo porque não entendem de direito. Mas, de qualquer forma, não caberia aos advogados, né, agora fazer um pedido formal, né, doutor Nilton Corrêa, que é o nosso representante da ABRAT junto ao TST, fazer um pedido formal ao TST que regulamente, já que não vamos combater, que regulamente essa transcendência num colegiado, para que a gente tenha um norte. E eu gostaria de ouvir o doutor Juliano nessa última formulação do último bloco. Eu vou falar em 2 minutos. É mais depressa do que rapidamente. Primeiro, agradecer a presença da minha presidente da Comissão de Direito Sindical, doutora Denise Rodrigues Pinheiro, ao diretor da subseção de Taguatinga, Tiago Januário, 2 talentosos advogados trabalhistas. Antes de responder, doutor João Pedro, eu vou responder ao doutor Douglas. Todos que estão aqui na plateia, vocês gostam mais de dar aos outros boas notícias ou más notícias? Todo mundo gosta de dar boa notícia. Quando você vai dar uma má notícia, você tenta dar uma explicação por que aquela má notícia você está dando. Essa é a explicação por que tem muito agravo de instrumento no TST. Balancete. As empresas têm balancetes a apresentarem aos seus acionistas, e se eu sou o dirigente da empresa este ano, se eu puder evitar o trânsito em julgado de execuções definitivas contra o meu patrimônio, para que eu possa apresentar um balancete positivo da minha gestão, eu pego o meu jurídico e faço o quê? Vá até onde der e onde não der. Essa é a visão da ótica do empresário. A visão da ótica do empregado. E aí o advogado talvez tenha uma parcela de culpa. Porque registro a vocês que a ordem não pune eticamente quem não entra com recurso extraordinário. Nós, em tese, e nem sempre, exigimos, para não ter uma infração ética configurada, que ele exerça o duplo grau de jurisdição. Mas os advogados, doutor Douglas, quando eles perdem na primeira instância, perdem na segunda, ele quer dar logo a má notícia para o reclamante, que o seja? Ele entra com recurso de revista e agravo de instrumento para dizer para o cliente assim, quando ele ligar para dar má notícia, ele fala, tentei de tudo, cansei até o gabinete do doutor Douglas, que é meu amigo. Mas não deu. É para dizer o seguinte, isso é do instinto humano, tá? Por último, vos digo, ministro, que a OAB tem sim ofertado a preços convidativos. Eu lhes garanto que nós temos a melhor relação custo-benefício de cursos presenciais do Distrito Federal, na Escola Superior da Advocacia, os mais variados cursos com as mais variadas temáticas, inclusive no que tange a processo do trabalho. E por fim, vou lhes dizer que a transcendência ela tem uma vantagem. Ela explicita algo que já vinha sendo feito pelos tribunais. Os tribunais já fazem, superiores, desde a década de 50, súmulas defensivas, posturas defensivas. Gente, me diga qual lei está escrito um trem chamado pré-questionamento como exigível de recurso. Não existe. O tribunal criou para se defender, para falar, eu estou cansado de julgar esse trem de coisa. Se não tiver pré-questionado, eu não julgo. Tem súmula 400, o Supremo tem quase 1000 súmulas, gente. A súmula 400 é de 1950. A 479 está sendo revista agora pelo Alexandre de Moraes, sobre apreciação de constitucionalidade ou não pelo Tribunal de Contas, que não tem esse poder na Constituição de 88, mas a gente vinha pelo inconsciente coletivo aplicando essa súmula desde a da Constituição anterior. Então, o Brasil tem sim que evoluir, é sempre duro mudar, é sempre duro construir novas soluções. E aí eu me lembro de um filósofo chamado Sérgio Malandro.
Quem lembra do Sérgio Malandro, ele tinha um programa na minha infância que nós vivemos hoje, Elise. Chama A Porta dos Desesperados. É como está a cidadania brasileira, é como estão os jurisdicionados, é como estão a advocacia, estamos nós. Então, que tenhamos sabedoria, serenidade, ministro Douglas. Aí o senhor está de parabéns pela pessoa que é, pelo magistrado que é e pela capacidade de diálogo. A advocacia tem sim que promover eventos desse. Parabenizo a Associação dos Advogados Trabalhistas, porque esse diálogo vai ser imprescindível para que busquemos, a 8, 12, 15 mãos, participação do Ministério Público, as melhores soluções para o país, que nunca serão as ideais, porque a vida não é assim. Muito obrigado e parabéns, Carlos, pelo evento. Muito bem. Muito obrigado. A doutora Elise está ali, foi colocada de propósito pelo presidente para controlar o tempo, mas eu agora passo a condução desses debates à direção da associação, que tem questionamentos dos nossos colegas, e que eu gostaria que... 1 minuto para cada um, quantas perguntas, tem inscrição, como é que João Pedro. Discipline isso aí, por favor. A gente está bem no adiantado da hora, né? O horário está bem atrasado, a gente está um pouco atrasado. O veio aqui para pedir para fazer uma pergunta, mas a gente vai ter que realmente ficar na pergunta do Hugo, porque a gente está com o horário bem apertado, tá? Vou pedir desculpa para isso. Muito bem. Conseguiu para fazer uma pergunta, seria para o ministro Douglas. E, rapidamente, é porque a transcendência, eu posso estar falando uma besteira até por estarmos tratando do Instituto Novo, mas eu vejo como uma decisão monocrática e não fundamentada. Isso é o que eu escutava em todas as palestras até o presente momento. Não tem transcendência e seria o suficiente. Era o que eu estava escutando de outras manifestações. A pergunta é: um processo que será julgado por ausência de transcendência, um agravo de instrumento, vai ser enviado para a pauta ou, no andamento, a gente vai ver encaminhado à secretaria para publicar decisão monocrática? Eu digo isso porque o senhor falou que os advogados estão aí para ajudar. Então, seria qual o momento que eu iria tratar disso num gabinete? Né? Ou se eu iria me surpreender com esse envio para a secretaria para decisão monocrática, ou se eu iria me surpreender numa sessão de julgamento? Essa pergunta. Muito bem. Pode. De maneira breve e objetiva, embora, doutor Carlos, já fica aqui o pedido para que nós reprisemos esse evento com mais tempo. Doutor João Pedro chegou a ensaiar um pedido de cancelamento do painel seguinte para que nós continuássemos o debate, mas isso seria muito indelicado com os ilustres integrantes do próximo painel. Vejam, nós estamos cuidando de algo essencialmente novo. Discute, por exemplo, cabe embargos de declaração contra a decisão monocrática em agravo de instrumento, que não admite a transcendência? A lei diz que não cabe nenhum recurso, é irrecorrível a decisão. Se ela é irrecorrível, se não há de fato espaço para o processamento da revista por ausência de transcendência, automaticamente se determina a baixa dos autos ao regional, à primeira instância. E ontem, em Goiânia, no debate do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, um colega perguntou: mas cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial? É o que descreve o Código de Processo Civil. Só que o CPC é uma lei anterior. Nós temos a Lei 13.467, que é a lei posterior e especial. Mas fica essa... Eu não vou dizer que eu admitiria, porque eu poderia estar aqui pré-julgando, mas há uma vontade de admitir os declaratórios, desde que sejam, de fato, que visem, de fato, a contribuir para a construção desse novo critério. Né? Agora, se eu fosse advogado, e respondendo objetivamente a pergunta, o que eu faria? Distribuído o processo, imediatamente iria lá, levar ao memorial, pedir uma audiência para tentar justificar a existência da transcendência. Porque, do contrário, serei surpreendido com a publicação no diário eletrônico e já o processo determinado abaixa a origem. Se for revista, cabe agravo com direito à sustentação oral. Mas a decisão é sempre, deve ser sempre bem fundamentada. E as minhas decisões, se tiverem a curiosidade de observar, verão que elas estão sendo muito bem fundamentadas, modéstia às favas, inclusive com a alusão sucessiva a pressupostos intrínsecos não atendidos, o que, de alguma forma, tenta atender a esse desalento da parte que vai receber uma má notícia, porque também já se apresentam, em linha de argumentação sucessiva, pressuposto intrínseco não atendido. Então, além da ausência de transcendência, já se aplica a 296, a 23, a 221, a 337, a 297 e tantas súmulas de natureza processual
que travam o processamento das revistas. Muito bem, estamos encerrando aqui, e agora, para Eu tenho só o último registro, meu presidente, antes que nós sejamos expulsos. Sim. A reforma, está aqui, doutor Nilton Corrêa também atinando para isso, como sempre, de forma brilhante, de que, apesar de tratar de um tema transcendente, cuja repercussão e seus efeitos transcendem aquele caso concreto, a própria lei limitou e diminuiu a sustentação oral no caso de transcendência, em vez de 15 para 5 minutos. E aí, por isso que eu me lembro do filósofo Sérgio Malandro. Como ficará a advocacia? Na tribuna dos desesperados. Né, nos temas mais importantes, uma certa falta nesse aspecto, talvez, de paralelismo. Mas aí, doutor Nilton Corrêa, aqui nós depositamos nossas esperanças, porque o texto da lei, sem a interpretação e sem a aplicação, já diria Túlio Ascarelli, na Itália, não nada. A lei só vira real quando aplicada, quando tornada. E aí que vem o bom senso do presidente da turma para dizer, fale 15 minutos, doutor, nos ajude a apreciar essa transcendência. Já fica o meu pedido. Muito bem. Então, nós estamos encerrando. Quero agradecer. Eu queria agradecer a participação aqui, claro que depois a associação o fará, do doutor Juliano da Costa Couto, doutor Aloísio e o doutor Douglas. O tempo foi curto para que se chegue a alguma conclusão a respeito, né, desse instituto processual, chamaria de instituto processual, da transcendência. Mas eu tirei aqui a minha conclusão, rapidamente nesse debate, né, de pelo menos dos nossos interlocutores aqui, aqueles que foram questionados, o único realmente que é absolutamente contra a transcendência é o Ministério Público. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente, doutor João Pedro, sempre nos instigando, é um tema muito controverso, novo. Então, agradecer ao meu presidente Juliano, doutor Aloísio, doutor João Pedro, senhor, é brilhante sempre. Muito obrigado. Doutor Douglas, ministro Douglas, por favor, agradecimento de todos, viu, pela associação. Que essa sementinha aí que foi plantada, aqui o pessoal ainda queria fazer realmente questionamentos, mas o tempo está bem avançado, a gente vai pedir desculpas por isso e abriremos para novos debates, tá bom? Obrigada a vocês. Tá? Houve a comissão... Peraí. E ele agora me pediu só uma questão de fato para esclarecer, e eu concedi a ele a palavra para conceder a questão de fato. O debate é muito rico e nós acabamos nos esquecendo de responder objetivamente aos questionamentos que foram produzidos, particularmente em relação à questão sobre se o TST irá ou não regulamentar o assunto. Houve a criação de uma comissão recentemente, 9 ministros se reuniram em vários encontros, e produzimos um texto que será submetido ao Pleno, mas em relação à transcendência, a proposta de regulamentação diz apenas com a aplicabilidade aos recursos cabíveis contra acórdãos publicados já na vigência da nova lei. Há uma singularidade em relação aos declaratórios opostos em relação a acórdãos publicados antes da nova lei, em que se entendeu que esses recursos seriam vinculados ao regime processual anterior. Mas nada impede que com o avançar da implementação do novo Instituto, se faça possível o debate em torno da regulamentação, até porque não se quer um judiciário lotérico, a depender do relator, a transcendência é admitida, a depender do outro, não, sendo idênticas as hipóteses. Então, ainda que a lei não estabeleça esse mecanismo, me parece que, por responsabilidade político-institucional, é muito provável que o tribunal se debruce daqui a algum tempo sobre a necessidade de, não vou dizer uniformização, mas de construção conjunta de critérios, ou aprofundamento dos critérios que foram abertos, previstos no parágrafo 1º do artigo 896-A. Obrigado pela questão de ordem. Obrigado. Fazer o último registro aqui, ministro.